Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantando a resposta do Salmo, não é? Da liturgia da palavra de hoje. Vamos cantando: é feliz quem a Deus se confia. Vamos cantar isso? Vamos cantar a palavra de Deus. E cantando a palavra de Deus, nós cantamos essa realidade na nossa vida. Desejando, juntos assim, ó. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus Se confia. se confia. Você também que está em casa é convidado a cantar. É feliz É feliz quem quem a Deus se confia. é Feliz quem
quem a Deus se confia. Reverendíssimo Diácono Eudésio, que também é da Arquidiocese da Paraíba, né? Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria para nós estarmos vivenciando esse tempo da Quaresma. Na verdade, a pergunta que nós fazemos é: o que é que nós estamos fazendo com a nossa Quaresma? O que é que você está fazendo com a sua Quaresma? É tão bonito ver essas 5 semanas que nos prepara para a grande Semana Santa e consecutivamente para a Páscoa. Nós já passamos 2 semanas quaresmais. A primeira semana, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. É claro de que aqui, Jesus não foi ao deserto conduzido pelo Espírito para fazer duelo com o demônio, não é? Para mostrar a nós que venceria Satanás, porque é óbvio que o Criador venceria a criatura, é óbvio. É como que um adulto em estatura perfeita, em completo desenvolvimento, começasse a brigar com uma criança, chamaríamos até esse adulto de covarde, não é? Então, Jesus, na primeira semana, para que a gente entenda, compreendam que o evangelho do domingo ilumina toda a liturgia da palavra, da semana. E na primeira semana quaresmal, Jesus foi cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito. Para que Jesus foi para o deserto então, se não foi para duelar contra Satanás? Foi para buscar a mim e a você. Lembra que no paraíso, no Éden, os dois foram expulsos e para onde o homem e a mulher foram? Para o deserto. Por que é que na Quaresma Jesus apresenta-se no deserto? Porque o Pai das misericórdias, que não nos abandonou na desgraça do pecado, foi ao nosso encontro. E ali está Jesus no deserto, indo ao meu e ao seu encontro, para nos resgatar, para nos dizer e para nos ensinar as modalidades de como vencer Satanás. Primeira semana da Quaresma, de que forma Jesus nos ensinou a vencer o demônio? Imitemos o Senhor. Ele primeiro ficou cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito. Tem muita gente por aí que quer que Deus conduza a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, mas não quer se encher do Espírito. Viver uma vida cheia do Espírito Santo faz toda a diferença para que eu e você entendamos que o deserto não é um lugar para mim e para você. Deus nos criou para o paraíso. É a terceira pista da carta do Papa Francisco para a Quaresma esse ano. Caminhemos juntos, alicerçados e apoiados na promessa de vida eterna. Então, meus irmãos, o que é que a primeira semana quaresmal nos ensinou? A primeira semana quaresmal nos ensinou como Jesus, cheios do Espírito Santo, pedimos ao Espírito que conduziu Jesus até o deserto, nos conduza para fora do deserto. E só conseguirá sair do deserto quem compreendeu que encher-se do Espírito Santo significa a forma de vencer Satanás e todas as suas astúcias. Então, a primeira semana quaresmal movimentou-se assim. E que bom que Jesus foi conduzido pelo Espírito, para que o Espírito que o conduziu ao deserto, conduzisse o homem para fora do deserto. E é por isso que na segunda semana, ou seja, domingo passado, a gente viu uma comunidade toda saindo do deserto e indo para onde? Para onde Jesus foi domingo passado? Ele subiu em que local? Junto com Pedro, Tiago e João, para ser transfigurado? Qual foi o local que ele subiu? Você sabe dizer? Quem foi para a missa domingo? Você de casa sabe dizer? Para onde Jesus subiu? Para a montanha. E só poderia ser pela montanha. A palavra de Deus na Sagrada Escritura diz que a montanha sempre foi o local do encontro com Deus. Lembra do Monte Moriá, onde é que Abraão apresenta Isaac, seu filho? Lembra onde é que Moisés recebe as tábuas da lei? Lembra qual foi a experiência de Elias na brisa suave? Na montanha. Porque nós saímos do deserto conduzidos pelo Espírito para voltar ao encontro com Deus. Porque o encontro com Deus é o paraíso. Nós não podemos mais nos permitir ou voltar para o deserto, ou achar que não conseguiremos jamais superar o nosso pecado, e ali no deserto, o local que Deus não criou, o homem e a mulher,
para aquele ambiente e morrermos ali por covardia. Porque infelizmente eu olho uma situação na minha vida de pecado e não consigo. E muitas vezes nos projetamos dizendo o quê? Não, eu não vou conseguir, vai ficar assim mesmo. E começamos a gerar uma relação com o pecado de forma habitual. Olha só os domingos da quaresma. Deixa eu até dizer que eu depois não vou poder fazer a homilia dos outros domingos, né? Mas se você prestar atenção, esse ano litúrgico que nós estamos vivendo, o caminho quaresmal é o mesmo de alguém que vai se confessar. O primeiro domingo é o domingo das lutas, das tentações, de vencê-las. O segundo domingo, o que é que o Pai pede na montanha da transfiguração? Escute o filho, escute. Quem está no processo de conversão precisa o quê? Escutar. Aí vem os outros 3 domingos. O domingo da figueira, que vai ser o próximo. O domingo do filho pródigo. E o domingo da pecadora arrependida. Esses 3 domingos vai tratar de quê? Do arrependimento, da conversão, a figueira, da conversão. Do arrependimento, o filho pródigo. E da pecadora arrependida, a absolvição. Ou seja, vamos seguir o caminho do sacramento da penitência em cada semana. Seria tão bom que nós memorizássemos isso. As semanas da quaresma, neste ano C, é um caminho dentro do sacramento da penitência. As tentações, a força da palavra, a conversão na figueira, o arrependimento, não é? No filho pródigo e a absolvição na mulher arrependida. Qual é a modalidade que nós estamos essa semana então? A da escuta. É claro que se o Senhor foi cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto, e conduzido ao deserto, tirou o homem, conduzido pelo Espírito Santo daquela realidade, é óbvio que a modalidade agora seria de subida. E ele começa essa semana a subir uma montanha, como nós estamos fazendo em todo o nosso processo de conversão. Nesses anos que eu estava, minha formação foi em Roma, e por um período desses eu dizia, olha, numa das férias eu fui designado para ir para a Espanha. Era as minhas férias, e depois a prelatura da Opus Dei, onde eu estava lá, me convidou para aprender espanhol, e eu fui à Espanha, e aprendíamos o espanhol, e depois iríamos vivenciar nossas férias. Afinal de contas eram dias intensos de muitos estudos, né? Quem está em Roma sabe o que eu estou falando, né? Quem já passou por lá. E surgiu naquela hora uma oportunidade de dizer, olha, vamos nos reunir para escalar uma montanha. E eu que sou do Nordeste, de uma região que não tem montanha, comecei a ficar alegre, dizendo, meu Deus, eu vou escalar uma montanha, e todo mundo fazendo suas bagagens, todo mundo preparando-se, né, fazendo seus lanches, essa coisa toda. De longe o padre disse assim, olha, é aquela montanha que nós vamos escalar. Nunca mais eu escalo uma montanha. É lindo de se ver o que se vê lá em cima. Mas precisa de muita força de vontade, porque os obstáculos são maiores. São tremendos. E eu compreendi o porquê, tirando-nos do deserto, o Pai, para nos dizer que escute o seu filho, precisamos escalar uma montanha, para que digamos a nós mesmos, que nós não queremos voltar ao deserto, é aqui que eu quero estar. Porque o que pode acontecer quando você começar a tomar passos para a sua conversão, é de dizer para você mesmo, não vale a pena, não vou desistir, vou voltar. E a gente não sabe a preciosidade de visão, a preciosidade de experiência que teremos ali em cima. E é por isso que, entendendo o quanto foi difícil combater, o quanto foi difícil viver sobre as artimanhas, as amarras de Satanás na primeira semana da quaresma, como foi difícil avaliar-nos e ver como é astuto o demônio. E se o Senhor apareceu no deserto para dizer, olha, Padre Fábio, sai desses teus desertos, sai desta tua vida árida, desta tua vida ríspida. Uma vez que eu subo a montanha, olhando para o deserto, e a minha experiência com o inimigo, e com tudo aquilo que era uma vida distante de Deus, me conduzirá ainda mais ao entusiasmo de dizer, vale a pena cada obstáculo e cada passo, porque eu quero saber o que o Senhor quer falar em cima dessa montanha. E eu espero que você esteja compreendendo nessa homilia, que é assim que muitas e muitas vezes nos comportamos na quaresma. Quantos de vocês não estão fazendo penitências, mortificações?
Quantos de nós não estamos nos abstendo, tirando da nossa bolsa, né, aquilo que só torna a caminhada pesada? E são sacrifícios que de uma hora para outra a gente vai fazendo, por quê? Porque nós queremos viver uma vida confiados no Senhor. É uma promessa de bem-aventurança o salmo de hoje. É feliz quem a Deus se confia. E subindo naquela montanha, vencendo todos os obstáculos, entendendo o que era viver sobre o jugo do inimigo. E agora Jesus apareceu no deserto, convidando-nos a subir com Ele. O que é que você está fazendo da sua quaresma? Você tem agarrado a mão de Jesus? Você tem aceitado o convite de Jesus de subir essa montanha? Olha, meus irmãos, eu fui com toda empolgação, mas deixa eu lhe dizer, em alguns momentos eu achei de que eu não iria conseguir. E sabe por que era a importância de caminhar juntos que o Papa fala na sua carta? A grande vantagem de caminhar juntos é o olhar que lançamos para o outro para dizer, bora, vale a pena. Muitos de vocês vieram até aqui em caravana e chegaram porque o outro disse assim, bora, você vai. Nem que você vai, não é? E o bom de caminharmos juntos é olhar para você e dizer assim, é para você o que você lá vai escutar e vai compreender, é para você. Suba essa montanha, e a pessoa que não queria vir, colocou todos os obstáculos, e você caminhando, olhando para aquilo que iria encontrar lá no alto, em vez dela, que só olhava para os obstáculos e para as impossibilidades, e dizer, não vou porque isso não está configurado na minha agenda, mas quem sabia o que você vai experimentar lá em cima, começou a dar força a você dizendo, vale a pena, vai, não é? Que beleza de catequese essa que nós temos nessas semanas da quaresma. E o que é que o Senhor está falando para a gente nessa montanha? Uma nuvem cobriu aquela comunidade, como hoje cobre essa Santa Missa, como hoje cobre você que está em casa. E essa nuvem que nos cobre, nos fala. É uma nuvem que dialoga, porque é o Pai que está falando. O que foi que Deus Pai falou domingo passado para a gente entender o Evangelho de hoje? Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Vamos repetir juntos para o povo de casa escutar? Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Mais uma vez, este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Hoje nós escutamos uma parábola que Jesus conta aos fariseus. Por que é importante escutar a Deus? O porquê é feliz quem a Deus se confia. Nós escutamos todo o drama do Evangelho de hoje, daquele pobre Lázaro e daquele homem rico. E tudo aquilo que se desenvolveu hoje no Evangelho, Lázaro só tinha as sobras e aquele rico esbanjava tudo. E no dia da sua morte, aquele homem sofreu todas as desgraças, né? Enquanto Lázaro foi para junto do seio de Abraão. E nós sabemos todo o drama que surgiu de diálogo entre Lázaro e aquele homem rico. Eles se intercambiavam, não é? em um diálogo, inclusive com Abraão. Mas pai Abraão, pede que alguém ressuscite para que os meus não caiam aqui onde eu caí. E Abraão disse, mesmo que um ressuscite, eles não vão acreditar. E não é verdade, não é que um ressuscitou e eles continuam, tanta gente por aí continua sem fé. 3 pistas que eu queria falar para vocês a respeito do Evangelho de hoje. O rico não é condenado pela sua riqueza, mas pela sua indiferença. E possa ser que você hoje tenha escalado toda esta montanha para escutar Jesus hoje falando no seu coração. Não é o que você tem, é a indiferença sua. É a indiferença sua. É a indiferença, meus irmãos, que pode nos condenar. Na verdade, não era a sua riqueza, era o fato de que ele ignorava Lázaro, que sofria à sua porta. E o porquê hoje nós precisamos escutar o Pai? O porquê hoje precisamos escutar o que Jesus tem a nos dizer? Para libertar-nos da indiferença, desse relativismo, onde você já se habituou dizendo, tanto faz como tanto fez, padre. Olha, para mim tanto faz. Se eu vou para a igreja, se eu não vou para a igreja. Se o Senhor às vezes manifesta sinais na sua vida e que você às vezes quer fugir.
Eu já vi muita gente com medo de bichos peçonhentos, do escuro, mas é um número grande de pessoas que têm medo de Deus, que age de forma indiferente, sabe? Tanto faz, tanto fez, se é para rezar todos os dias, se é para subir essa montanha participando da Santa Missa, se é fazendo suas mortificações, suas penitências. Muitos são tão indiferentes que nos olham dentro de casa dizendo: para que tudo isso? Ela é uma fanática, ele é um fanático, né? Meu Deus do céu, para que ele está se sujeitando a essas coisas? Inclusive começa a dizer: Deus não quer isso não, e ao passo que diz o que é que Deus quer e não quer, manifesta no seu interior o desejo de não fazer o que Deus lhes pede, né? São capazes de ficar julgando e dizendo: não precisa disso, para que esse monte de reza, para que se acordar nessa madrugada? E quanto nós temos sofrido críticas desse tipo. E meus irmãos, ou seja, essa indiferença pode sim nos condenar, porque a indiferença nos torna, portanto, insensíveis. O porquê é importante conversar, porquê é importante subir essa montanha para escutar a voz do Filho? Porque foi na nossa indiferença com a voz de Deus que a gente experimentou o fruto que Deus não tinha nos permitido. Foi na indiferença à palavra de Deus que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, sim ou não? Foi na indiferença, porque Deus falou e eles fizeram o quê? Ouvido de quê? Ouvido de mercador, não é? Continuou trabalhando, continuou fazendo o que estavam fazendo. Mesmo entendendo o que é que Deus estava lhe pedindo, comportaram-se de forma indiferente. E agora nós sabemos o porquê o primeiro domingo da quaresma sempre é um domingo que nos lança para o deserto. É que é aquela realidade, é símbolo da indiferença, porque não foi para aquele ambiente que Deus nos projetou. Deus todo o tempo quer que sejamos felizes, e o salmo de hoje dizia: é feliz quem a Deus se confia. E no momento em que não me confiei em Deus, porque acabei me dando à indiferença, acabei experimentando na minha vida e no meu coração os dissabores, a aridez, a dureza do deserto, de uma vida, portanto, fadigosa, em que muitos de nós, e quantas pessoas que estão me assistindo agora entendem, que você chegou até não encontrar mais sentido de viver e querer ter até a sua própria vida. Por isso hoje nessa homilia eu queria que você, escutando Jesus hoje nessa montanha, porque este santuário para nós hoje é uma montanha, diga: Jesus, me liberte das minhas indiferenças. Eu não quero ser indiferente à tua palavra. Se o Senhor está me pedindo, escute o Filho, eu quero escutar o Filho. Diga: eu quero escutar o Filho. Eu não quero ser indiferente à sua palavra. Diga você que está em casa: eu quero escutar Jesus nessa quaresma. Eu não quero ser indiferente à palavra que Jesus vai me apresentar neste tempo. Porque vocês viram quando Jesus começou a falar com Moisés e Elias domingo? A indiferença também apareceu. Enquanto eles estavam resplandecentes de glória, Moisés e Elias conversavam sobre o que com Jesus? Quem adivinha? Eles estavam falando sobre o que com Moisés e Elias? Jesus estava falando, dialogando sobre o que? Sobre a morte de... Vamos dizer juntos? Sobre a morte de cruz. A morte de cruz. No momento em que ele está falando sobre a morte de cruz, os discípulos começam o quê? Quem sabe? Letra A. Ficam acordados e interessados no assunto. Letra B. Dormem. No momento em que Jesus começa a falar de cruz, eles fazem o quê? Dormem. Se comportam como que indiferentes àquilo que está sendo falado. É lindo a passagem que ilumina toda esta semana do tempo comum da igreja. Deste tempo quaresmal, né? Desta segunda semana quaresmal. O porquê Jesus resplandece de glória? Escute o Filho. Ele está cheio de glória, conversando de cruz, para comunicar a você que os seus sofrimentos não é o ponto final. É que você passará por eles, mas o fim é de glória. Não deixe de escutar Jesus, por nada. Jesus transfigurou-se de glória na frente deles para dizer: vocês estão escutando que vamos passar pela cruz, mas não tenham medo. Sabe aquele aluno que vai fazer uma prova e a professora diz assim:
o que você colocar aí está ok, você está aprovado. Mas eu não sei lhe dizer qual a nota que você tirar, mas receberá uma nota de aprovado. E aquele aluno que não foi isento, não foi retirado, não é, do direito de fazer a prova, ele precisa fazer a prova, mas ele está fazendo sabendo que já está aprovado. Possa ser que ele não tenha a nota que ele queria, mas está aprovado porque quem está aplicando a prova está dizendo isso. Por que Jesus está falando de cruz na transfiguração? Para dizer a todos nós que o final da prova será glória para todos nós, que tivermos a coragem de escutar de verdade o Filho. Escute a Jesus. Eu não sei qual é o tempo, o problema, a situação que você esteja passando. Possa ser que estejamos chegando aqui preocupados com muitas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você que também está em casa. Deus já fez resplandecer a sua glória nesta cruz que você está passando. Copie isso. Passe isso para outras pessoas. Qualquer que seja o seu sofrimento, Deus está fazendo resplandecer a sua glória na sua cruz para dizer qual será o final dessa história. O segundo ponto da homilia de hoje é que o tempo da conversão então é agora. Assuma esse tempo. O tempo da conversão é agora. O rico recebe tarde demais o que deveria ter vivido de forma diferente. Ele percebe tarde demais o que ele devia ter percebido agora. Senhor, que não seja tarde demais também para nós. Porque eis que esse tempo é um tempo de graça, mas pode ser um tempo tarde demais. E nós não queremos, ou seja, retardar a vontade de Deus e compreendendo que o tempo de conversão agora, inclusive aquele homem quer até alertar os irmãos, mas Abraão responde que eles já têm a palavra de Deus. Isso nos lembra que precisamos nos converter hoje, escutando e vivendo a palavra. Por isso que essa semana foi aberta com o relato da transfiguração no domingo. Perceba que eu preciso escutar esta palavra agora, para não acontecer comigo o que aconteceu com o rico. Para que não aconteça comigo de perceber tarde demais o que eu deveria ter vivido de forma diferente. Eu deveria ter vivido de forma diferente se eu não tivesse sido indiferente. E graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você tem parado na frente dessa TV para escutar essa homilia. Porque o Senhor Ele está dando todas as possibilidades de você viver diferente, para que você não lamente o diferente que você tenha vivido pela indiferença que você deu na sua vida toda à vontade de Deus. Porque Deus quis falar com você, Deus lhe convidou para subir numa montanha, Deus lhe falou ao coração dizendo: escuta o meu filho. E infelizmente possa ser que aconteça de não sabermos viver de forma diferente porque nós não sabemos escutar a Deus. E o terceiro ponto do evangelho de hoje, nesta semana na montanha com Jesus, nessa parábola do pobre Lázaro e do rico, não é? Diga no seu coração: a verdadeira riqueza está em Deus. A minha riqueza está em Deus. A minha riqueza, enquanto o rico confiava em seus bens, olha o que é que a palavra de Deus diz: Lázaro tinha apenas Deus. Possa ser que ter apenas Deus, numa linguagem no português, possa ser até uma coisa assim muito, mas ter apenas Deus é o suficiente. Às vezes ter apenas é sinônimo de pobreza, ter apenas Deus é a nossa riqueza. Você precisa ter apenas Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você que está em casa, diga: meu irmão, você precisa ter apenas Deus. Se é uma pessoa que está em casa que não está participando da missa, grita o nome dela e diz: olha, você precisa ter apenas Deus. Você precisa ter apenas o Senhor. Hoje seria bom que depois dessa missa pudéssemos anunciar essa palavra nessa homilia, dizendo para as pessoas, né? Lá no Instagram, lá no WhatsApp: você precisa ter apenas Deus. Porque Deus é a sua riqueza. E que Deus abra o seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos, para que, exorcizando na sua vida toda indiferença, você possa escutar a Deus, viver uma vida diferente. Diferente daquela que você tinha no deserto. Uma vida hoje, nesta montanha, escutando nesta semana o Senhor.
É tanto que na minha paróquia, lá em João Pessoa, a penitência que eu passei para os fiéis foi não escutar nenhum programa de TV, nenhum programa de rádio, nenhuma música que não nos ajude a viver a quaresma. Eu disse, essa semana todos vocês que estão aqui na paróquia, aos 4 horários de missa que eu tinha na minha paróquia, eu disse, todos os dias escutar uma pregação de alguém. Tem várias pregações de vários pregadores católicos. E eu dizia a eles, todos os dias escutem uma pregação, porque toda semana da quaresma na minha paróquia eu imponho jejuns para a minha comunidade, não é? E vou trabalhando os sentidos, não é? Paladar, audição, visão, tato, olfato. E essa semana é a semana da audição. Apurar os ouvidos para escutar a Deus. Romper dentro de nós com as indiferenças, com nossas vaidades, que não nos ajuda a nos extrairmos dessa realidade árida, hostil, deserta, dura. Hoje nessa montanha, meus irmãos, eu queria que você já colocasse a mão no seu coração. No fim, Lázaro é acolhido no céu e o rico sofre as consequências de suas escolhas. Nossa verdadeira segurança está na fé e no amor que vivenciamos todos os dias. Entendemos, Senhor, que nessa parábola de hoje, Lázaro, uma vez que foi acolhido no céu, o rico sofre as escolhas de ter se comportado de forma indiferente, de não ter dado ouvidos, Senhor, à tua voz. Foi se habituando, Senhor, na indiferença daquele que estava à sua porta todos os dias. O tempo de conversão, meus irmãos, é hoje, e nós queremos pedir ao Senhor, Senhor, liberte-nos de nossas diferenças e ajude-nos, Senhor, a abraçar esse tempo de graça, porque a quaresma é um tempo de graça, porque é um tempo de conversão agora. E nós, Senhor, não queremos ser vítimas de perceber tarde demais o que deveríamos ter vivido de forma diferente. Não, Senhor, dai-nos ouvidos, se nessa hora, Senhor, os nossos ouvidos estão contaminados. Se por causa de conversas, de fofocas, eu acabei me habituando com a surdez, e quantos de nós não chegamos até a dizer, Deus não fala mais comigo, e na verdade Deus está gritando com você. Você não está escutando porque seus ouvidos estão tapados, não é? E tapados do jeito que estão, a impressão é de que o Senhor não esteja nos escutando. Peça ao Senhor nessa hora que liberte os seus ouvidos. E eu queria que você em casa também fizesse essa oração comigo. Coloque suas 2 mãos no seu ouvido direito e no seu ouvido esquerdo. Peça ao Senhor, Senhor, eu preciso te escutar. Sim, Senhor, muito obrigado, porque cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo, o Senhor foi até o deserto. E ali, Senhor, retirou-nos do deserto, guiando-nos para fora dele. Hoje nessa montanha, Senhor, nós queremos te escutar. E diferente, Senhor, daquele rico, na sua relação com o pobre Lázaro, liberte-nos, Senhor, da nossa surdez espiritual, da indiferença, Senhor, provocada pela nossa surdez, que pode nos condenar. Dessa forma que vivemos, Senhor, diferente como deveríamos viver, se não fosse, Senhor, essa indiferença. Infelizmente, como aquele rico que percebeu tarde demais que deveria ter vivido de forma diferente, quantos de nós não precisamos da libertação desses ouvidos? Por isso, Senhor, nós queremos acolher a tua palavra. Nós estamos enxergando Jesus, estamos dizendo hoje nessa homilia, eu quero te escutar, Senhor, porque é feliz quem a Deus se confia, e porque o Senhor é a minha riqueza, e porque o Senhor é a minha riqueza, e porque a verdadeira riqueza está em Deus, eu acolho, Senhor. Uma vez que aquele rico só confiava em seus bens, Lázaro tinha apenas Deus, e me basta ter apenas Deus. Eu quero ter apenas Deus. Diga isso no seu coração. Eu quero possuir apenas Deus, e me basta, como dizia Santa Clara, Deus, Jesus só Jesus, só Jesus. E eu quero pedir nesta hora ao Senhor de ser bem-aventurado, ou seja, de estar alicerçado a esta bem-aventurança do salmo de hoje. É feliz quem a Deus se confia. Peça a Deus a libertação dos seus ouvidos. Peça ao Senhor que desobstrua tudo aquilo que te impede de escutar a palavra, e faça nesse momento o sinal da cruz no seu ouvido direito, o sinal da cruz no seu ouvido esquerdo, e diga, eu quero escutar o Senhor. Diga para valer. Eu quero escutar. O Senhor é a minha riqueza. O Senhor é a minha riqueza. Lázaro tinha apenas Deus. Lázaro tinha apenas Este Deus. tempo de quaresma precisa ser na minha vida Precisa ser na minha um tempo de conversão. um tempo de Agora. Diga para valer. Agora. Tempo de conversão. Tempo de conversão. Agora. Eu te escuto, Senhor. Eu te escuto, Senhor.
Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela libertação. Obrigada pela Por liberdade. meio da tua palavra. Eu quero te escutar, Senhor. Eu quero fazer deste final de semana um retiro espiritual. Subir a montanha contigo e vos escutar. Eu lanço fora. Diga para valer, saia todo espírito de indiferença. Saia todo espírito de perturbação. Eu peço a Jesus, pelo seu poder, que expulse Satanás e todas as suas forças, todas as suas manobras, todas as suas astúcias. Diga para valer, amém. Amém. É assim que nós queremos viver a quaresma. Vai ficando em pé, você que está em casa, e vamos nos embalando nesse salmo. E você entendeu todo o caminho da quaresma que a gente vai fazer, todo o caminho penitencial, desde os combates com a tentação no primeiro domingo, a escuta da palavra tão necessária, a figueira que nós vamos meditar já no próximo domingo, a conversão, o fruto que precisa ser dado, o arrependimento do filho pródigo, aqui o Pai das Misericórdias, esse ícone belo, não é? Que nos lembra esse arrependimento, né? E a absolvição, concluindo os domingos da quaresma, um caminho do sacramento da penitência. Quem sabe se você não precise nessa homilia buscar o sacramento da confissão, para pedir a Deus a libertação dos seus ouvidos de toda indiferença, de toda maneira mal vivida por causa da sua falta de escuta, pelo medo que você tem de escutar a Deus, porque nós não sabemos se estamos dispostos a acolher o que Deus vai nos pedir, porque possa ser que o que Ele nos peça exija renúncias de coisas que você não quer se desapegar. Que maravilha, gente, essa palavra para nós, acolhamos essa palavra com alegria. Vamos cantando, vamos pedindo nessa oração agora, que o Senhor, que na sua palavra, que torna bem-aventurado quem nele confia, sim, torne-nos, portanto, Senhor, felizes, porque essa é a nossa decisão. Vai cantando. É feliz a quem Deus se confia, como na palavra de hoje, como no salmo de hoje. Quem a Deus Se confia. se confia. Vai aumentando o volume desta voz. Você também que está em casa. É feliz. Quem a Deus Quem a Deus se confia. Se confia. Com grande alegria no coração. É feliz. É feliz. Quem a Deus se confia. Vai fechando os seus olhos. Você também que está em casa, vai cantando isso. É feliz quem a Deus se confia. Vai cantando, suplicando ao Senhor esta graça no teu coração. Se confia, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Canta para valer. É feliz. É feliz. É feliz quem a Deus. A Deus se confia. se confia. É feliz. É feliz quem a Deus. Quem a Deus se confia. E o que é que eu queria dizer para vocês, se vocês me perguntassem, Padre Fábio Galdino, como exorcista, o que é que o senhor tem visto de maravilha, por onde o senhor tem passado? Almas que viviam sobre o jugo do demônio, hoje felizes, porque aprenderam a se confiar em Deus. E a libertação, ela foi completa. Deus não faz obras pela metade, mas é preciso que você queira subir. O caminho de subida, eu já vos digo, é empenhativo. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, vale a pena. Vale a pena. Diga para a pessoa que está do seu lado, vale a pena ter somente a Deus. Vale a pena ter apenas Deus. Queira viver a sua quaresma nesse espírito, meu irmão. Queira nessa semana escutar mais a Deus. Nossa oração é preenchida demais, com muito barulho, com muita palavra. Aproveite a canção nova, vá para a capela do Santíssimo e diga, Senhor, fala que o teu servo escuta. Porque às vezes eu te convoquei só para que o Senhor me escutasse. Mas eu preciso te escutar. E nós vamos fazer a nossa quaresma um caminho de saída desse deserto. E a Páscoa não será somente a ressurreição de Jesus. Será a minha e a sua ressurreição. Diga amém. É feliz quem a Deus se confia? Vamos lá. É
feliz quem a Deus se confia. se confia. Coloca a mão no teu coração e canta. É feliz quem a Deus, quem a Deus se confia. Para concluir, você de casa é feliz. Feliz quem a Deus se confia. se confia. É feliz quem a Deus se confia.